O McLaren vermelho entrou na rua Tiradentes como invasor. O ronco do V8 ecoou nas fachadas antigas. Eduardo Brandão ajustou os óculos de sol antes de sair. Gestos automáticos de quem sabe ser observado. A Ferreira Motores em ajustes resistia ao tempo. Pintura desbotada, letreiro apagado, portão de ferro que rangia. Eduardo conferiu o endereço. Estava certo, mas tudo parecia errado. Dentro, o cheiro o atingiu. Óleo queimado, metal aquecido, graxa. Ferramentas organizadas com obsessão cobriam as paredes. No centro, um Gol branco suspenso no elevador. "Tem alguém aqui?" chamou. De trás de uma bancada, uma mulher emergiu. Macacão azul manchado, cabelos presos, rosto suado. Helena Ferreira limpou as mãos num pano que não limpava nada. "Pois não?" Eduardo piscou, desconcertado. "Você é a recepcionista?" "Sou a mecânica. E a dona?" "O que precisa?" Ele ajeitou os óculos, irritado pela resposta seca. "Ar-condicionado do meu Nada carro grave, parou." mas... McLaren 720, certo? Helena cruzou os braços. "Sistema Gagavac integrado à central eletrônica. Preciso conectar no diagnóstico." "Você tem scanner compatível com McLaren?" "Tenho adaptador universal." "Funciona." Eduardo soltou uma risada curta. "Adaptador universal. Você sabe quanto custa esse carro?" 12 milhões e meio, versão performance." Helena virou-se. "Mas o problema não está no preço, está no módulo." Aquilo o irritou mais do que deveria. Ela não tentava impressioná-lo. Apenas afirmou um fato. Sem querer ser, "Olha, talvez seja melhor eu levar numa concessionária autorizada." Helena pegou o tablet empoeirado. "A concessionária fica em São Paulo. 4 horas ida e volta. 3 dias para conseguir agenda. Aqui eu olho agora, de graça." Eduardo cedeu, desconfortável. Ela pegou as chaves, conectou o cabo, navegou pelo diagnóstico com precisão cirúrgica. 3 minutos depois, módulo IHKA com falha de comunicação. Sistema entrou em proteção, só resetar e recalibrar. 15 minutos. Enquanto ela trabalhava, o olhar de Eduardo vagou pelo galpão. Parou no fundo. Uma lona cobria algo. Linhas retas, faróis redondos. Antigo. "Que carro é aquele?" "Um projeto." "Meu." Eduardo caminhou até lá, puxou a lona. Um Opala 1978 apareceu. Pintura verde musgo desbotada, para-choque amassado, capô ondulado. "Sucata." Ele soltou uma risada. "Sério? Esse é o projeto? Projeto de ferro velho?" Helena caminhou até ele. Parou a 3 passos. "Ele funciona. Tipo liga e anda, tipo corre." Eduardo riu mais alto. "E quanto ele consegue? Uns 80 antes de desmontar?" "Muito mais." Ele pegou o celular, começou a gravar. "Gente, a mecânica aqui está dizendo que esse Opala 78 corre. Será que consegue acompanhar um McLaren? Porque eu acho muito improvável." Guardou o celular. O sorriso cresceu. "Sabe o que é engraçado? Eu respeito mulher na mecânica. Sério. Mas tem limite, né? Você pode saber mexer em carro popular, trocar óleo, mas entender alta performance é outra história. E esse Opala aí não é projeto, é teimosia." As palavras pairaram no ar. Helena não desviou o olhar. No fundo dos olhos, uma decisão se formou. "Você quer apostar?" Eduardo piscou. "O quê? Você e eu, seu McLaren e meu Opala, arrancada, autódromo de Sorocaba, 1/4 de milha." O sorriso vacilou. "Você está falando sério?" "Completamente." "E se eu ganhar?" "Você não vai ganhar." "Mas se eu ganhar?" "Eu posto vídeo admitindo publicamente que estava brincando de mecânica." Eduardo sorriu largo. "E se você ganhar? Você paga 50 mil reais e pede desculpas, publicamente." Ele hesitou. Deveria ter recuado. Mas havia câmeras potenciais. Havia o ego. Fechado. Apertaram as mãos. Firme. Rápida. Sábado. 12:00. Autódromo. Helena finalizou o reparo. Entregou as chaves. Eduardo entrou no McLaren e saiu sem agradecer. O ronco desapareceu na esquina.
Helena ficou parada, olhando o portão vazio. Virou-se para o Opala, puxou a lona inteira, abriu o capô. Motor V8 preparado, bloco retificado, injeção programável, turbina oculta, intercooler customizado. 4 anos de trabalho silencioso, 4 anos de noites sem dormir, cada parafuso, cada solda, feitos à mão. Helena passou a mão pela lateral do motor frio, fechou os olhos, respirou fundo e sentiu algo além de cansaço, sentiu medo, porque agora não havia mais volta. Eu disse para o Jesus: se você quer saber se Helena vai conseguir vencer Eduardo e seu McLaren milionário e descobrir os segredos que ela escondeu dentro daquele Opala por 4 anos, inscreva-se no canal agora, curta e comente de onde você é. A história está apenas começando e o que vem a seguir vai além de qualquer motor. O vídeo viralizou em 6 horas. Eduardo postou tudo: o galpão, o Opala coberto, Helena ao lado com expressão de pedra. Mecânica de Sorocaba acha que vai vencer meu McLaren com esse Opala 78. Sábado tem corrida. Quem aposta? Os comentários explodiram. Coitada, vai passar vergonha. McLaren não é Uno. Humilhação pública esperando para acontecer. Em 48 horas, o Opala virou meme. Montagens com tartarugas, piadas sobre máquina do tempo. Helena não viu nada disso. Ela não tinha redes sociais. Quinta-feira, 2 dias antes da corrida. Helena acordou às 5h30, como sempre. Café preto em pé na cozinha apertada. Dona Irene dormia no quarto ao lado. 63 anos, joelhos destruídos por 2 décadas numa fábrica têxtil. Helena dirigiu até a oficina no Corsa 2006, motor falhando no 3º cilindro. Um dia consertaria, quando sobrasse tempo. Nunca sobrava. Abriu o portão, acendeu as luzes. O Opala estava no centro, capô aberto, motor exposto. Ela se aproximou, passou a mão pelo coletor. Frio, inerte. Puxou o caderno de anotações, páginas de números, esquemas, correções, pressão do turbo, 1.2 bar, mistura ar-combustível, 12.5:1, peso, 1.150 quilos, potência estimada, 520 cavalos. Os números estavam certos, sempre estiveram. Então por que as mãos tremiam? 9 da manhã. Senhor Mário entrou. Voyage 92, problema no alternador. Você viu que está famosa? Perguntou ele enquanto Helena trabalhava. Tem um vídeo seu na internet. Você vai correr contra um carro caríssimo. É, e você acha que ganha? Helena apertou o parafuso com força desnecessária. Vou descobrir sábado. Torço por você. Mas o povo está achando que você está fazendo isso só para aparecer. Helena voltou ao trabalho. Não havia nada a dizer. Fatos só existem depois que acontecem. À tarde, uma BMW prata estacionou na frente. Desceu um homem alto, tatuado, boné virado. Sou o Júnior, preparador. Vi o vídeo. Ele caminhou ao redor do Opala, avaliou. Balançou a cabeça. Posso ser sincero? Sempre prefiro. Você não tem chance. 0. McLaren tem 720 cavalos, controle eletrônico, câmbio de dupla embreagem. Você está brigando contra a física. E física não perde. Helena segurou o olhar. Obrigada pela visita. Desiste, inventa uma desculpa. Você vai passar vergonha pública, e vergonha não sai fácil. Vou? Por quê? Porque eu disse que ia. Júnior riu, incrédulo. Pelo menos deixa eu olhar o setup. Minimizar o dano. Não precisa. Ele voltou para a BMW derrotado. Boa sorte, você vai precisar. O carro saiu. Helena ficou sozinha. A palavra física ecoava na cabeça. Júnior estava certo em parte. Física não perdia, mas podia ser manipulada, entendida, explorada. Ela havia passado 4 anos fazendo exatamente isso. À noite, Helena voltou para casa. Dona Irene estava na sala, perna apoiada no banquinho. A Joana me ligou. Disse que você está na internet, que tem gente rindo de você. Helena não olhou para cima.
E daí? Você não precisa provar nada para ninguém. Eu preciso provar para mim. O que você ganha com isso? Respeito. Dona Irene segurou a mão de Helena. Respeito não paga conta, filha. Desiste, antes que vire piada pro resto da vida. Helena apertou a mão da mãe. Não vou desistir. Por que não? Porque se eu desistir agora, não vou conseguir me olhar no espelho. Dona Irene se levantou apoiada na bengala. Então que Deus te proteja, porque o mundo não vai. Helena terminou de comer sozinha. Naquela noite, deitada no colchão fino, Helena olhou o teto rachado. Pensou no McLaren, nas 720 cavalos, na tecnologia de ponta. Pensou em Eduardo, confiante. Pensou em Júnior, explicando por que ela perderia. Pensou na mãe, pedindo que desistisse. Pensou em todos os comentários que não leu, mas sabia que existiam. Então pensou no Opala, no motor montado parafuso por parafuso, nas madrugadas testando, ajustando, corrigindo. Amanhã era sexta, último dia de preparação. Sábado, ao meio-dia, tudo seria decidido. Mas antes disso, havia algo que Helena precisava verificar. Algo que ninguém sabia. Algo que, se falhasse, tornaria a corrida impossível. Sexta-feira, último dia antes da corrida. Helena chegou à oficina antes do amanhecer. Não dormira direito. Acordara 3 vezes com a mesma imagem. O Opala parado na largada, motor morto. A pior humilhação não era perder, era nem conseguir competir. Ela precisava ter certeza. O teste final seria hoje. Havia um trecho de estrada abandonado nos arredores. Antiga via de acesso a uma fábrica fechada. 2 quilômetros retos, asfalto rachado, isolado. Helena conectou o laptop no módulo de injeção. Tudo parecia normal, mas parecer normal não era suficiente. Ela precisava sentir. Fechou o capô, entrou no carro, virou a chave. O motor acordou com um rugido grave. Não era o ronco refinado do McLaren. Era algo visceral, menos educado. Som de combustão explosiva mal contida. Saiu devagar. 20 minutos depois, chegou à estrada abandonada. Parou no início do trecho. Respirou fundo 3 vezes. Primeira marcha, pé na embreagem. Acelerou fundo. O Opala disparou. As rodas patinaram, ganharam aderência. Segunda, terceira. A paisagem se dissolveu em borrões. Quarta marcha. A turbina entrou. O empurrão foi violento. 120 km a 140, 160, 180. O fim da estrada se aproximava. Helena freou. Os freios gemeram. Parou. As mãos tremiam. Não de medo, de adrenalina. O carro funcionava. Respondia. Ela repetiu o teste 6 vezes. Em cada arrancada, o Opala provava ser mais que sucata. Na sexta vez, algo mudou. A 170 km/h, um barulho estranho, metálico, agudo, menos de 1 segundo. Helena freou imediatamente. Parou, desligou, abriu o capô cada componente. Então viu. A braçadeira da mangueira do intercooler frouxa. Pequeno vazamento de pressão. Em alta rotação, roubaria potência. Poderia causar superaquecimento. Helena fechou os olhos. Se não tivesse feito esse teste, não teria percebido. No sábado, o carro teria falhado. Por um detalhe, um parafuso frouxo. Pegou a chave Allen, apertou a abraçadeira, testou com força, firme, repetiu o teste. Dessa vez, nenhum barulho estranho, apenas o rugido e a velocidade. Duas seis de volta à oficina, Helena passou a manhã revisando cada centímetro. Óleo, pneus, parafusos, conexões, velas, filtros. Não era paranoia, era método. Meio-dia. O celular tocou. Número desconhecido. Alô? Helena Ferreira? Marcelo, da Rádio Cultura. Estamos fazendo matéria sobre a corrida. Você realmente acha que tem chance? A pergunta veio com aquele tom que não espera resposta afirmativa. Sim. Sério? Ele riu. McLaren tem mais de 700 tecnologia cavalos de ponta contra um Opala de 78. Você realmente acha que vai vencer?
Helena olhou para o Opala. Verde musgo desbotado, para-choque amassado. Por fora, resto. Por dentro, 4 anos de vida. Acho que vou surpreender muita gente. O repórter riu. Se você ganhar, vai ser a notícia do ano. Se perder... Bom, pelo menos tentou, né? Ela desligou sem responder. Quantas pessoas esperavam que ela falhasse? Quantas já haviam decidido que era piada? Helena voltou ao Opala. Não importava o que pensavam, importava o que ela sabia. Já tarde, o portão se abriu. Um homem de terno cinza entrou, pasta de couro, óculos de grau. Doutor Renato Almeida, advogado, represento Eduardo Brandão. Ele estendeu um cartão. Meu cliente está preocupado com a legalidade da competição. Não há documento formal, não há seguro. Se algo acontecer, responsabilidades podem ser discutidas. Ele quer cancelar. Ele quer formalizar, evitar problemas. Helena cruzou os braços. Diga para o seu cliente que amanhã, meio-dia, eu vou estar lá. Se ele quiser cancelar, o problema é dele. Senhora Ferreira, com todo respeito, seu cliente quer uma saída. Ele percebeu que talvez tenha subestimado a situação. E agora quer um jeito de recuar sem perder a cara. Eu entendo, mas não vou facilitar. O advogado guardou os papéis na pasta. Estarei presente amanhã, como observador. Fique à vontade. Ele saiu. Helena ficou parada, então sorriu. Pela primeira vez em dias, sorriu. Eduardo estava com medo, e isso significava que ela tinha chance. Mas havia algo que ela ainda não sabia. Eduardo não estava apenas com medo, ele estava planejando algo que poderia mudar tudo. Sábado, dia da corrida. Helena acordou às 5 sem despertador. O corpo sabia. Café, macacão limpo, não por vaidade, por respeito ao momento. Dona Irene já estava na cozinha, olhos inchados. Não dormira. Você vai mesmo. Vou. A mãe se levantou, abraçou a filha. Longo, apertado, silencioso. Volta inteira. Volto. Às 6, Helena chegou à oficina. Passou 2 horas revisando tudo. Pressão dos pneus, fluidos, parafusos, laptop conectado, parâmetros verificados. Tudo perfeito. Mas perfeição não garantia vitória. Às 8h30 carregou o Opala no guincho alugado. Não podia arriscar desgastar o carro antes da corrida. Chegou ao autódromo às 9h15. Já havia gente, muito mais que esperava. Breeze e Chunkyuk, estacionamento lotado. Carros esportivos, SUVs, motos, câmeras, celulares, grupos animados, caminhão de som, bandeiras. Parecia evento oficial. Um homem se aproximou. Boné da organização, prancheta. Helena? Marcos, coordenador. Eduardo alugou o espaço. Box 3, está reservado. Helena descarregou o Opala. Percebeu os olhares. Dezenas. Alguns curiosos, outros céticos. Muitos rindo. É esse o carro? Parece que veio do ferro velho. Risadas. Helena empurrou o Opala até o box. Fechou a porta. Silêncio. Só ela e o carro. Respirou fundo. E 10 horas. Eduardo chegou. McLaren vermelho entrou como estrela. Música alta. Vidros abertos. Eduardo acenava, sorria, posava. Atrás dele, 3 carros de luxo. Todos saíram vestidos como para evento de moda. Jaqueta de couro, óculos escuros, relógio brilhando. Eduardo cumprimentava todos, distribuía sorrisos. Helena observava de longe, encostada no box. Cadê a mecânica? Eduardo virou-se. Viu Helena. O sorriso vacilou, voltou mais forçado. Helena, você veio. Achei que ia desistir. Por quê? Nervosismo. Medo. Mulher é mais sensível, né? Pressão psicológica pesa. Helena não respondeu, apenas olhou. O sorriso murchou. Bom, que vença o melhor, ou a melhor, mas vai ser difícil. Se quiser desistir agora, sem problema. Ninguém perde nada. Helena deu um passo à frente. Eu não vim aqui para desistir. Eduardo segurou o olhar. Por um instante, dúvida genuína atravessou a confiança. Tá bom, então. Daqui meia hora a gente se vê na pista. Ele voltou para os amigos.
risadas, celulares gravando. Helena voltou ao box, sozinha. 11h30, chamada para a pista. Helena empurrou o Opala até a linha. O barulho cessou. Todos olhavam. Silêncio ensurdecedor. Do outro lado, Eduardo no McLaren. Motor ligado. Ronco grave. Controlado. Helena entrou no Opala. Ajustou o banco. Cinto. 3 respirações fundas. Ligou o motor. O rugido explodiu. Diferente do McLaren, mais cru, agressivo. Pessoas se assustaram. Que barulho é esse? Motor de tratorzão. Risadas. Helena olhou o retrovisor. Arquibancada cheia. Centenas de pessoas. Celulares levantados. Drone sobrevoando. Olhou para frente. Eduardo virou o rosto. Olhou diretamente para ela. Polegar para baixo. Escárnio. Helena não reagiu. O locutor gritava: Senhoras e senhores, Eduardo Brandão, McLaren 720S, 12 milhões. Helena Ferreira, Opala 1978. Quem vai vencer? A multidão gritou. Alguns torciam por Eduardo. Poucos, muito poucos por Helena. O coordenador se posicionou entre os carros. Levantou a bandeira verde. Helena segurou o câmbio. Primeira marcha. Embreagem funda. Acelerador levemente pressionado. Rotação subiu. Motor berrou. Coração acelerou. Na cabeça, uma voz antiga. E se você falhar? Ela empurrou a voz para o fundo. Olhou para frente. Apenas para frente. A bandeira começou a subir. Devagar, devagar. O mundo respirou junto. E então a bandeira desceu. A largada aconteceu. Mas algo inesperado ocorreu nos primeiros 3 segundos. Algo que ninguém, nem mesmo Helena, previu. A bandeira desceu. Helena soltou a embreagem. O Opala não se moveu. Por uma fração de segundo, o motor engasgou. Rotação caiu. Carro estremeceu. O McLaren disparou à frente. Explosão de potência, tração perfeita. A multidão explodiu. Helena sentiu o sangue gelar. Não, não agora. Pisou fundo. O motor respondeu tarde, rugindo. Rodas patinaram, fumegaram. O Opala mordeu o asfalto. Mais tarde, 2 segundos tarde, Eduardo já estava 5 metros à frente. Segunda marcha. Motor berrou. Turbina começou a trabalhar. O empurrão veio forte, mas insuficiente. Terceira. 100 km/h. 120. O 140. McLaren brilhava à frente, aumentando distância. Cada metro parecia condenação. Você perdeu, foi tudo para nada. Mas então a turbina entrou em carga máxima. O empurrão mudou, abrupto, violento, como mão gigante empurrando pelas costas. Helena foi jogada contra o banco, segurou o volante com força, 150, 160, 170. A distância começou a diminuir. Eduardo olhou pelo retrovisor. Viu o Opala se aproximando, rápido demais. Que porra! Pisou fundo. O McLaren respondeu, mas no limite. Trocou marcha, perdeu décimos. O Opala continuou vindo. 180, 190, 3 metros, 2, 1. A multidão percebeu. O grito mudou. Ela está alcançando. Não é possível. Helena mantinha os olhos fixos. Tudo era borrão. Motor no limite. Suspensão reclamando. Volante vibrando. 200 km/h. Lado a lado com o McLaren. Eduardo olhou. Viu Helena. Viu o Opala batido rugindo como fera. Rosto contorcido. Descrença. Raiva. Forçou o acelerador além do necessário. A traseira perdeu estabilidade. Compensou, perdeu linha. Helena manteve a trajetória. Firme, precisa. E ultrapassou. O Opala passou o McLaren a 210 km/h. Silêncio por 1 segundo. Depois a multidão explodiu. Gritos incrédulos. Celulares gravando. O drone capturava. Opala verde musgo cruzando a linha meio segundo à frente. Helena cruzou. Começou a frear. Coração batia forte. Doía. Mãos tremiam. Ela vencera. Não por sorte, por preparo. Por 4 anos de trabalho invisível. O Opala parou. Desligou o motor. Silêncio dentro, caos fora. Apoiou a cabeça no volante. Respirou fundo. Abriu a porta.
O barulho a atingiu como onda. Pessoas correndo, gritos, câmeras. Como você fez isso? Quanto de potência tem? Helena saiu devagar, pernas fracas, tudo irreal. Olhou para o Opala, verde musgo, batido, fumegando, ainda inteiro. Ao longe, Eduardo saiu do McLaren, rosto vermelho. Arrancou os óculos, jogou no chão, chutou. Amigos tentaram acalmar. Ele empurrou. Caminhou até Helena. A multidão abriu espaço. Silêncio tenso. Eduardo parou a 3 metros, olhos marejados de raiva. Você trapaceou. Como? Esse carro não é original. Motor preparado, turbina, algo ilegal. Não vale. A aposta era arrancada. Não especificamos regras de preparação. Você sabia? Eu não vou pagar. Não vou pedir desculpas. Você me enganou. Eu não te enganei. Você se enganou sozinho. Helena continuou, voz baixa, mas firme. Você olhou para o meu carro e decidiu que era lixo. Olhou para mim e decidiu que eu não sabia de nada. Não perguntou, não investigou, não respeitou, apenas assumiu. E agora está pagando por essa arrogância. Eduardo balançou a cabeça. Isso é ridículo. Você não pode... Posso. E ganhei. Ele virou-se para a multidão. Alguém aqui acredita nisso? Foi justo? Silêncio. Alguns desviaram o olhar. Celulares gravando. Ninguém defendeu Eduardo. Ele voltou para Helena, raiva cedendo à vergonha. Eu não tenho 50 mil aqui. Você pode transferir. Eduardo tirou o celular com mãos trêmulas. Helena ditou os dados. Ele digitou. Confirmou. Enviou. Celular de Helena vibrou. Transferência recebida. E as desculpas? Helena perguntou. Ele respirou fundo. Câmeras apontadas. Eu peço desculpas. Subestimei você. Julguei sem conhecer. Fui arrogante. E estava errado. Você é muito melhor do que eu pensava. Helena assentiu. Obrigada. Eduardo voltou ao McLaren. Entrou. Saiu devagar, sem música, sem acenos. A multidão ficou em silêncio. Então, alguém gritou. Helena! Aplausos explodiram. Pessoas correram, queriam tocar o Opala, tirar fotos. Mas Helena não ouvia mais. Olhava para o céu azul, sentia o sol na pele. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu orgulho. Puro, limpo, merecido. Mas a história não terminaria ali. O que aconteceria nas próximas horas mudaria tudo de novo. 2 horas depois, Helena ainda estava no autódromo. Jornalistas não paravam de chegar. Rádios locais, portais de notícia, até uma equipe de TV de São Paulo. Todos queriam a mesma coisa: entender como aquilo aconteceu. Helena respondia com paciência, mas cansaço crescente. Explicava sobre o motor V8 preparado, a injeção programável, a turbina customizada. Falava de testes, ajustes, os 4 anos de trabalho silencioso. Mas como você aprendeu tudo isso? Perguntou uma repórter jovem, microfone estendido. Estudando, testando, errando. Sozinha? Sozinha? Nenhum mentor? Nenhuma escola técnica? Manuais, fóruns, vídeos e muita tentativa e erro. A repórter balançou a cabeça impressionada. Você é inspiração para muitas mulheres. Sabe disso? Helena não soube como responder. Nunca pensara em si mesma nesses termos. Era apenas mecânica, fazia o trabalho, nada mais. Só fiz o que precisava ser feito, disse finalmente. No meio das entrevistas, um homem se aproximou. Terno azul marinho, gravata, pasta de couro. Diferente dos jornalistas. Mais sério, mais calculado. Helena Ferreira? Sim. Ele estendeu um cartão. Ricardo Tavares, diretor de marketing da Auto Sport Brasil, maior fabricante de peças de performance do país. Helena pegou o cartão. Olhou. O que posso fazer por você? Ricardo sorriu. Na verdade, é o que eu posso fazer por você. Estou aqui para fazer uma proposta. Helena cruzou os braços, esperando. Nós queremos te patrocinar, continuou Ricardo. Seu nome está viralizando agora. Você virou símbolo.
A mecânica que venceu o empresário milionário. Davi contra Golias, versão automotiva. Isso tem valor. Que tipo de patrocínio? Contrato de exclusividade. Você usaria nossas peças, vestiria nossas camisas, apareceria em campanhas. Em troca, pagamos um salário fixo mensal. Bom salário, além de fornecer peças com desconto. Helena hesitou. Preciso pensar. Claro, claro. Ricardo pegou outro cartão. Escreveu um número atrás. Meu celular pessoal. Liga até terça-feira. A proposta é boa, Helena. Muito boa. Não deixa passar. Ele se afastou, sorrindo, confiante. Helena guardou o cartão no bolso. Olhou ao redor. Mais pessoas chegando. Mais perguntas. Mais câmeras. Ela precisava ir embora. Carregou o Opala de volta no guincho. Despediu-se rapidamente dos que ainda restavam. Ignorou os últimos pedidos de entrevista. Dirigiu de volta à oficina em silêncio. Chegou quando o sol já começava a descer. A cidade voltava ao ritmo normal de sábado à tarde. Crianças brincando na rua, cachorro latindo, música vazando de alguma casa. Helena descarregou o Opala, empurrou-o para dentro do galpão. Fechou o portão. Finalmente, silêncio. Ela se sentou no banco de madeira, olhando para o carro. Fumegante ainda, exausto como ela, passou a mão pelo capô. Quente. A gente conseguiu, murmurou. O celular vibrou. Mensagem da mãe. Vi na TV, tô orgulhosa. Volta logo. Helena sorriu. Guardou o celular. Levantou-se, deu uma última olhada no Opala, apagou as luzes e saiu. Em casa, Dona Irene a esperava na sala. Levantou-se da cadeira com dificuldade, apoiada na bengala, e abraçou a filha. Um abraço longo, apertado. Eu vi, disse ela, a voz embargada. Você ganhou. Minha filha ganhou. Helena apertou de volta. Ganhei. Desculpa por ter pedido para você desistir. Eu estava com medo. Mas você foi incrível. Tá tudo bem, mãe. Eu entendo. Sentaram-se à mesa. Dona Irene esquentou comida. Arroz, feijão, frango. Comeram em silêncio confortável, o tipo de silêncio que só existe entre pessoas que se conhecem profundamente. Depois, Helena contou sobre a proposta da Auto Sport. Dona Irene ouviu atenta. E você vai aceitar? Perguntou. Não sei. Dinheiro garantido, peças com desconto, mas o quê? Helena hesitou. Não sei se quero virar símbolo. Quero ser mecânica. Só isso. Dona Irene assentiu devagar. Você decide. Mas lembra, dinheiro resolve problema. E a gente tem vários. Era verdade. O aluguel atrasado, as contas de luz, água, os remédios da mãe. Os 50 mil da aposta ajudariam, mas não durariam para sempre. Vou pensar, disse Helena. O que rijaja, mas naquela noite, deitada no colchão fino, Helena não conseguia dormir. O dia havia sido intenso demais. A corrida, a vitória, as entrevistas, a proposta, tudo parecia surreal. Pegou o celular. Abriu as redes sociais que raramente usava. O vídeo da corrida já tinha milhões de visualizações. Comentários aos milhares. Que mulher incrível! Isso sim é competência. Eduardo tomou uma lição de humildade necessária. Mas também havia outros. Aposto que o carro é todo preparado ilegalmente. Ela devia ser investigada. Sorte de principiante. Helena fechou o aplicativo. Respirou fundo. Não importava o que diziam. Ela sabia a verdade. O trabalho era real. A vitória era real. Mas algo a incomodava. Não era arrependimento, não era dúvida. Era uma pergunta que não conseguia responder. E agora? Ela passara 4 anos construindo o Opala com um objetivo: vencer, provar, responder. E agora que havia vencido, provado, respondido, o que restava? Helena olhou para o teto rachado. O ventilador girava devagar. A resposta não veio naquela noite. Mas ela sabia que, de alguma forma, tudo estava apenas começando. Domingo amanheceu diferente.
celular vibrando incessantemente, mensagens, ligações, notificações. Helena ignorou. Era domingo, dia de descanso, mas às 9 alguém bateu na porta. Jornalista, câmera, microfone. Somos do canal Tech Cars. Gostaríamos de fazer uma matéria com a Helena. Dona Irene olhou para trás. Helena balançou a cabeça. Ela não está. Fechou a porta. 10 minutos depois, outra batida. Outro jornalista. Depois outro. Às 11, Helena saiu pela porta dos fundos. Foi para a oficina. A oficina estava trancada. O Opala no centro coberto, silencioso. Helena sentou-se no banco. Tudo parecia igual. Mas algo havia mudado. O portão rangeu. Seu Mário Helena, entrou. Desculpa incomodar. Eu queria dizer que eu errei. Quando você falou da corrida, eu duvidei. Não falei nada, mas pensei que você estava sendo iludida. E eu estava errado. Queria pedir desculpas. Helena sorriu. Obrigada, seu Mário. Isso significa muito. Ele saiu. Helena ficou sozinha. Quantas pessoas haviam duvidado em silêncio? E isso ainda importava. À tarde, o celular tocou. Número desconhecido. Helena Ferreira, Carla Mendes, produtora do programa Revista Automotiva TV Cultura. Gostaríamos de convidá-la para uma participação na quinta, ao vivo. Eu não sou boa com câmeras. Não precisa ser. Só precisa ser você. Contar sua história. Helena pensou. TV ao vivo. Milhares assistindo. Desconfortável. Mas talvez importante. Talvez outras mulheres precisassem ver que era possível. Tudo bem, eu vou. Perfeito. Te mando os detalhes. Desligou. Helena olhou para o Opala. Parece que a gente ainda não terminou. Segunda-feira. Movimento na oficina. Mais clientes que o normal. Alguns vinham pelo serviço. Outros para ver o Opala. Tirar foto. Pedir autógrafo. Helena assinava constrangida, querendo voltar ao trabalho. No meio da tarde, uma mulher entrou. 30 e poucos anos, jeans, camiseta, cabelo preso. Você é a Helena? Sou. Amanda. Trabalho numa oficina em Itu. Vim te conhecer. Helena apertou a mão. Sério? Sério. Eu trabalho com mecânica faz 10 anos. É difícil. Todo dia é prova. Todo dia é dúvida. E ver você vencer aquele cara... A voz falhou. Me fez sentir que não tô sozinha. Helena sentiu algo apertar no peito. Você nunca esteve sozinha. Amanda sorriu, olhos brilhando. Obrigada, só isso. Obrigada por não ter desistido. Ela saiu. Helena ficou parada, processando. Talvez a vitória não fosse só dela. Talvez fosse de todas as mecânicas que um dia foram subestimadas. Talvez por isso tudo parecia maior do que ela esperava. Terça-feira. Helena ligou para Ricardo Tavares da Auto Sport. Helena, decidiu sobre a proposta? Decidi, aceito, mas com uma condição. Qual? Eu continuo trabalhando na minha oficina, o patrocínio não pode me afastar do que eu faço. Ricardo riu. Perfeito, isso torna tudo mais autêntico. Helena Ferreira, a mecânica campeã ainda de macacão sujo. Isso vende. Helena não gostou do tom, mas entendeu a lógica. Então fechado. Fechado. Bem-vinda à família Auto Sport. Desligou. Dona Irene perguntou. Você tem certeza? Não, mas preciso tentar. A mãe assentiu. Então tenta. Mas não esquece quem você é. Helena abraçou a mãe. Não vou esquecer. Mas no fundo, ela se perguntava. Quando tudo mudava tão rápido, como saber quem você ainda era? Quinta-feira chegaria rápido. E com ela, um momento na TV que exporia Helena de uma forma que ela nunca imaginou. Mas antes disso, algo inesperado aconteceria na quarta-feira. Algo que a faria questionar tudo de novo. Quarta-feira. Um dia antes da entrevista na TV. Helena estava trabalhando num Civic quando o portão se abriu. Passos pesados, deliberados. Ela olhou. Eduardo Brandão, sem óculos escuros, sem sorriso confiante. Apenas um homem comum, jeans e camisa branca. Helena largou a ferramenta. Levantou-se. Eu posso entrar? Helena assentiu.
Ele entrou, olhou ao redor. Parou a alguns metros dela. Eu vim pedir desculpas de verdade. Você já pediu, na frente de todo mundo. Aquilo foi protocolo, obrigação. Eu estava puto, humilhado. Mas não era verdade, não era sentido. Helena cruzou os braços. Esperou. Esses últimos dias foram difíceis. Meus amigos riram, meus sócios questionaram meu julgamento. Minha esposa disse que fui idiota. E ela tá certa. Ele respirou fundo. Passei a vida achando que sucesso financeiro era sinônimo de competência em tudo. Que porque tinha dinheiro, tinha um carro caro, eu era superior. E você me mostrou que não sou, que dinheiro não substitui conhecimento, arrogância não substitui trabalho. Silêncio. Vim agradecer, porque você me deu uma lição que eu precisava, e pedir desculpas de verdade pelo jeito que te tratei. Helena olhou para ele. Viu humildade genuína. Obrigada por vir aqui, por falar isso. Eduardo assentiu. Como você aprendeu tudo sozinha? Helena caminhou até uma prateleira, pegou um caderno velho, abriu páginas de anotações, desenhos de motores, cálculos, esquemas. Estudei todo dia, durante anos. Errei muito. Refiz tudo várias vezes. Não tinha dinheiro para curso, não tinha tempo para faculdade, mas tinha vontade de aprender. Eduardo olhou o caderno com respeito. Isso é impressionante. Não é impressionante, é trabalho. Só isso. Eduardo sorriu. Queria te fazer uma proposta. Tenho uma frota de caminhões, 35 veículos. Queria contratar você como consultora técnica, supervisionar, treinar minha equipe. Por que eu? Porque você é boa, muito boa. E aprendi que competência é mais importante que diploma. Helena pensou. Proposta séria, bem remunerada, reconhecimento, mas também menos tempo na oficina, menos tempo fazendo o que amava. Preciso pensar. Claro, sem pressão. Estendeu um cartão. Liga quando decidir. Caminhou até a saída. Parou, virou-se. Helena, de verdade, obrigado. Não só por me vencer, mas por me mostrar que eu estava errado. Ele saiu. Helena ficou sozinha segurando o cartão. Tudo mudava rápido demais. À noite, contou para a mãe. Quantas propostas são agora? Perguntou Dona Irene. 3, Auto Esporte Eduardo, e a TV quer documentários. E você quer aceitar? Não sei. Faz uma semana eu era só uma mecânica desconhecida. Agora todo mundo quer alguma coisa de mim. E você, Helena, você quer alguma coisa de você? A pergunta ficou no ar. Helena não tinha resposta. Quinta-feira, dia da entrevista. Helena acordou nervosa. Não dormira direito. Vestiu jeans, camisa preta. Dona Irene arrumou o cabelo. Você vai bem. Só seja você. Helena abraçou a mãe. Dirigiu até a TV Cultura em São Paulo. Trânsito infernal. Chegou com 30 minutos de antecedência. Recepção moderna, fria, camarim, maquiagem leve, tudo instruções, artificial. 5 minutos. Helena respirou fundo. Pensou no Opala, no motor, nos 4 anos. Pensou em Amanda, em seu Mário, nas pessoas que duvidaram e nas que acreditaram. Estava pronta. O estúdio era menor que parecia na TV. O apresentador, Marcos Lima, cumprimentou com um aperto firme. Helena, relaxa, vai ser tranquilo. Sentaram-se. Luzes acenderam. Contagem. 3, 2, 1. Boa noite. Hoje temos Helena Ferreira, mecânica autodidata que venceu um McLaren milionário com um Opala 78. Aplausos. Helena sorriu. Nervosa, mas presente. Como você fez isso? Ela respirou fundo. Olhou para a câmera. Começou a falar. Não ensaiado, não perfeito, mas honesto. Contou sobre anos estudando sozinha, erros, noites sem dormir, preconceito silencioso, a decisão de aceitar a aposta. Contou sobre medo, dúvida, o momento em que quase desistiu, e sobre a vitória. Não como triunfo sobre Eduardo, mas como prova para si mesma.
Marcos ouviu atento, o público em silêncio. Quando terminou, aplausos longos, genuínos. Helena, o que você diria para quem enfrenta descrença? Helena pensou. Depois disse, baixo, mas firme. Que trabalho não mente. Você não precisa convencer com palavras, só mostrar com resultado. E que desistir parece mais fácil, mas vencer é mais justo. Silêncio. Depois, aplausos. A entrevista terminou. Helena saiu com pernas trêmulas, mas também com algo novo, certeza. Ela sabia agora o que queria, e na sexta-feira tomaria a decisão mais importante de todas, uma que definiria não apenas seu futuro profissional, mas quem ela escolheria ser. Sexta-feira. Helena acordou sabendo o que precisava fazer. Não foi decisão súbita, foi acumulação. Dias processando, noites sem dormir. Preparou café, vestiu o macacão, deixou o bilhete para a mãe. Volto à tarde, te amo. Edil chegou à oficina às 6h30. Abriu o portão, acendeu as luzes. O Opala estava lá, coberto. Helena puxou a lona, verde musgo desbotado, para-choque amassado, por fora, sucata, por dentro, prova, resposta. Ela sentou-se, pegou o celular. 3 ligações a fazer. Primeira ligação, Ricardo Tavares, Auto Sport. Sobre o patrocínio, aceito, mas com ajustes. Uso as peças, apareço em campanhas pontuais, mas não visto uniforme todo dia. Continuo sendo mecânica primeiro. Silêncio. Depois, você tem poder de negociação. Aceito. Mando o contrato ajustado. Desligou. Faz segunda ligação. Eduardo Brandão. Sobre a consultoria. Aceito. Part-time. 2 dias por semana. O resto é meu na minha oficina. Perfeito. Você escolhe os dias. Terças e quintas. Fechado. Quando pode começar? Semana que vem. Obrigado, Helena. De verdade. Desligou. Terceira ligação. Carla Mendes, TV Cultura. Sobre os documentários, tenho uma contraproposta. Ao invés de documentário sobre mim, que tal uma série sobre mecânicas mulheres? Não só eu, outras também. Mostrar que não sou exceção. Silêncio. Depois, isso é brilhante. Melhor que a ideia original. Vou propor para a diretoria. Se aprovarem, eu participo. Se for só sobre mim, não. Entendido. Te retorno semana que vem. Desligou. Helena guardou o celular, respirou fundo, olhou para o Opala. A gente não vai sumir. A gente só vai dividir espaço. 9h, primeiro cliente, Sr. Antônio, Palio 2008. Trabalho simples. Vi você na TV ontem. Minha filha quer ser engenheira. Sempre dizem que é difícil para mulher. Mostrei sua entrevista para ela. Ela assistiu 3 vezes. Helena parou, olhou para ele. Ah, sério? Hoje ela acordou dizendo que vai tentar, que se você conseguiu, ela também consegue. Algo apertou no peito de Helena. Responsabilidade, legado. Diz para ela que vai valer a pena, mesmo quando parecer impossível. Antônio sorriu. Vou dizer. Fim da tarde, uma mulher entrou, jovem, mochila nas costas. Sou a Júlia, estudo engenharia mecânica na Unesp. Vim perguntar se você aceita estagiária. Estagiária? Não precisa pagar. Só quero aprender. Quero aprender com alguém que realmente entende, que não vai me subestimar. Helena olhou para a garota, viu fogo nos olhos, vontade. Viu a si mesma 10 anos atrás. Você aguenta trabalhar com as mãos sujas? Sim. Aguenta acordar cedo? 6 da manhã? Sim. Aguenta ouvir não e tentar de novo? Sim. Helena sorriu. Então, bem-vinda. Começa a segunda. Júlia arregalou os olhos. Sério? Sério. Obrigada. Muito obrigada. Júlia saiu correndo, quase pulando. Helena ficou parada. Dona Irene tinha razão. Respeito não pagava conta, mas construía pontes, e pontes valiam mais que dinheiro. À noite em casa, Helena contou tudo para a mãe.
Dona Irene ouviu em silêncio, depois sorriu. Você encontrou seu caminho. Encontrei. E qual é? Helena pensou. Depois respondeu, não é ser famosa, não é ser rica, é ser útil, é ensinar o que aprendi, é abrir portas que me fecharam. É mostrar que dá para ser boa sem deixar de ser humana. Dona Irene segurou a mão da filha. Seu pai ia ter orgulho de você. Helena apertou de volta. Os olhos marejaram. Eu também tenho orgulho de mim. E era verdade. Mas naquela noite, deitada no colchão fino, Helena olhou para o teto rachado pela última vez com peso no peito. Amanhã seria sábado, uma semana desde a corrida. Uma semana desde tudo mudou. Mas não havia sido a corrida que mudou tudo. Havia sido a decisão de aceitar a aposta, a decisão de não desistir, a decisão de acreditar no próprio trabalho e agora a decisão de usar a vitória para algo maior que ela mesma. Helena fechou os olhos, dormiu em paz, mas a história ainda tinha mais uma reviravolta. Algo que ninguém esperava estava prestes a acontecer e dessa vez não envolveria motores ou corridas. 3 meses depois, a oficina estava diferente, não maior, não mais moderna, mas mais viva. Júlia chegava às 6h15 toda segunda, quarta e sexta, sempre antes de Helena. Macacão vestido, ferramentas organizadas, pronta. Nos primeiros dias, só observava. Anotava tudo. Fazia perguntas técnicas, precisas. Na segunda semana, Helena deixou que tocasse. Trocar óleo, verificar freios, ajustar suspensão. Você aprende rápido, disse Helena num sábado. Tenho boa professora, Júlia respondeu sorrindo. Algo aqueceu no peito de Helena. Terças e quintas eram para Eduardo. Empresa de logística, sala ampla, café sempre fresco. Diferente da oficina em tudo. O trabalho era interessante, analisar relatórios, identificar padrões, treinar mecânicos. Você salvou a gente de uma fortuna. Reduzimos falhas em 40% em 2 meses, disse Eduardo numa quinta. Só organizei o que já existia. Você fez o que ninguém conseguiu. E fez parecer simples. Do it to see done. O contrato com Autosport funcionava. Helena usava as peças. Apareceu em 2 campanhas. Macacão sujo, oficina real, trabalho honesto. O dinheiro ajudava. Muito. Dona Irene fez a cirurgia no joelho. Aluguel em dia. Contas pagas. Geladeira cheia. Helena até comprou um colchão novo. Pequena vitória que mudava as noites. A série Mecânicas do Brasil foi aprovada. Estrearia em 2 meses, 5 episódios. 5 mulheres. Helena seria a primeira, mas não a única. E isso importava mais que tudo. Mas nem tudo eram boas notícias. Numa terça de abril, Eduardo a chamou na sala. Fechou a porta. Júnior postou um vídeo ontem. Aquele preparador. Lembra? Helena lembrou. O que ele postou? Eduardo girou o laptop. 500 mil de visualizações. Júnior falava sério, indignado. O motor da Helena não é legal, tem preparação que ultrapassa limites de segurança. Peças não homologadas. Todo mundo está tratando ela como heroína, mas ninguém pergunta, isso é seguro? Isso é certo? Helena assistiu até o fim. Rosto inexpressivo. Ele está implicando que você trapaceou, disse Eduardo. Isso pode afetar sua imagem. Seu contrato, tudo. O que você quer fazer? Perguntou Eduardo. Nada, Eduardo piscou. Nada? O carro passou por todas as inspeções. Está documentado. Se ele quer questionar, que apresente provas. Não vou perder tempo respondendo acusação sem fundamento. Mas isso pode virar uma bola de neve. Pode, mas se eu responder, dou palco para ele, dou atenção, prefiro continuar trabalhando. Eduardo assentiu. Você é mais forte do que eu imaginava. Não é força, é cansaço. Cansei de provar. Quem acredita, acredita. Quem não acredita, nunca vai. Nos dias seguintes, o vídeo cresceu. Outros influenciadores pegaram o assunto.
Teorias surgiram. Helena usou nitro escondido. O motor era de outro carro. Tudo foi armado. O celular não parava. Jornalistas, pedidos de entrevista, explicação. Ela ignorou todos. Júlia ficou nervosa. Helena, as pessoas estão falando mal de você. Tem que responder, se defender. Helena estava embaixo de um Civic, trocando óleo. Júlia, aprende uma coisa. Pessoas vão falar. Sempre. Se você ganha, falam que trapaceou. Se perde, falam que era óbvio. Não tem como agradar todo mundo. Então eu escolho agradar quem importa. E quem importa? Helena saiu debaixo do carro, limpou as mãos. Eu, e quem confia no meu trabalho. Júlia assentiu devagar, absorvendo. Uma semana depois, algo inesperado. Outros mecânicos saíram em defesa de Helena. Preparadores sérios, respeitados, com décadas de experiência. Postaram vídeos analisando tecnicamente o Opala, provando que tudo estava dentro das normas. Carlinhos Turbo, preparador famoso com mais de 1 milhão de seguidores, fez um vídeo de 20 minutos desmontando as acusações. Gente, eu vi as specs do carro da Helena. Tá tudo documentado. Tá tudo dentro da lei. O Júnior tá fazendo acusação baseada em nada. E sabe por quê? Porque ele não aguenta ver uma mulher competente receber reconhecimento. O vídeo viralizou mais que o de Júnior. Os comentários mudaram. A narrativa virou. Helena assistiu de longe, sem participar, mas sentindo algo estranho. Comunidade. Pessoas que nunca conheceu, defendendo seu nome porque sabiam que o trabalho era real. Júnior nunca se retratou, mas parou de falar. Sumiu por semanas. Helena não sentiu vitória, sentiu alívio e continuou trabalhando. Mas havia uma última coisa que Helena precisava fazer antes de poder realmente seguir em frente. Algo que ela vinha adiando desde o dia da corrida. 6 meses após a corrida, Júlia entrou correndo na oficina, olhos arregalados, celular na mão. Helena, a série estreou! O primeiro episódio! O seu! Helena limpou as mãos, saiu debaixo do pálio. Já? Sim, tá bombando. Júlia mostrou os comentários. Centenas, milhares. Que história incrível. Chorei vendo. Isso sim é inspiração. Helena leu alguns. Sentiu algo estranho. Exposição. Sua vida editada, narrada, assistida por estranhos. Você não tá feliz? Não sei o que tô sentindo. Joaril das terceiros à noite. Dona Irene insistiu. Vamos assistir juntas, eu quero ver. Elas se sentaram. Ligaram a TV. A tela mostrou a oficina. O Opala coberto. Helena trabalhando. A narração explicava. Infância difícil. Aprendizado autodidata. Preconceito silencioso. A aposta. Helena assistiu em silêncio. Viu-se falando sobre dúvida, medo, quase desistir. Viu a corrida, a vitória. E então viu algo inesperado. Amanda, a mecânica de Itu, no episódio, dando depoimento. Ver a Helena vencer mudou alguma coisa em mim. Mudou como eu via meu próprio trabalho. Ela mostrou que você não precisa convencer ninguém, só precisa ser boa no que faz. E isso basta. Helena sentiu algo apertar na garganta. O episódio terminou. 45 minutos. Silêncio. Dona Irene olhou para a filha, olhos marejados. Você fez diferença, Helena, na vida de muita gente. Helena assentiu, olhos também molhados. Nos dias seguintes, a resposta foi avassaladora. A série viralizou. 5 mulheres, 5 histórias, mesma luta. Helena recebeu centenas de mensagens. Mulheres de todo o Brasil dizendo que se inspiraram, que decidiram não desistir. Uma mensagem chamou a atenção. Menina de 16 anos, Maceió. Helena, meu pai é mecânico e sempre disse que mulher não serve para isso. Ontem pedi para ele me ensinar. Ele riu. Mas hoje me chamou na oficina e me deu uma chave de fenda. Disse que eu podia tentar. Obrigada por me dar coragem. Helena leu 3 vezes. Guardou o celular. Olhou para o teto. Respirou fundo.
Talvez tudo tivesse valido a pena. Uma semana depois, telefonema inesperado. Helena Ferreira, Patrícia Alves, Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Pois não, assistimos sua participação na série. Estamos desenvolvendo um programa de incentivo para mulheres nas áreas técnicas. Gostaríamos que você fosse embaixadora do projeto. Embaixadora? Sim, palestras, visitas a escolas técnicas, mentoria, remunerado, flexível. Preciso pensar. Claro, mas Helena, isso seria muito importante. Sua história tem peso, pode abrir portas para muitas meninas. Me manda os detalhes por e-mail. Desligou. Mais uma proposta, mais responsabilidade, mais uma coisa que a afastava da oficina. Mas também mais uma chance de fazer diferença. Olhou para Júlia, trabalhando no Gol, concentrada, competente, crescendo. Se não fosse Helena ter aceitado a aposta, Júlia estaria ali. Quantas outras Júlias continuariam escondidas? Helena suspirou. Pegou o celular. Aceito, mas com condições. Me manda os detalhes e a gente conversa. Enviou. Naquela noite, Helena voltou à oficina sozinha, depois do expediente. Portão fechado, uma lâmpada sobre a bancada. Caminhou até o Opala, puxou a lona, verde musgo desbotado, para-choque amassado. Passou a mão pela lataria fria. A gente chegou longe, mais longe do que eu imaginava. Abriu o capô, o motor silencioso, inerte, mas ainda poderoso, ainda pronto. Olhou cada peça, cada parafuso, cada solda. 4 anos de trabalho, 4 anos de dúvida. Tudo culminando naquele sábado. E agora? Agora era diferente. Não era mais sobre provar. Era sobre construir. Helena fechou o capô, cobriu o carro. Virou-se para sair. Parou. Olhou para trás, para o Opala, para a oficina, para tudo que representava. E sorriu. Pequeno, genuíno, tranquilo. Apagou a luz. Trancou o portão. Foi para casa. E a vida continuou. Mas continuou diferente. Helena trabalhava na oficina, treinava Júlia, consultava para Eduardo, participava das campanhas, visitava escolas, dava palestras. Era muito, às vezes cansativo, mas nunca vazio, porque agora ela sabia, o trabalho tinha valor. A competência tinha poder. E a vitória não era fim, era começo, e Helena estava apenas começando. Mas havia ainda uma última prova pela frente, uma que testaria não sua habilidade técnica, mas sua capacidade de enfrentar o passado. 1 ano após a corrida, Helena estava na primeira palestra como embaixadora, escola técnica em Campinas, auditório com 200 pessoas, maioria mulheres jovens, luzes fortes, microfone na mão, olhares expectantes. Respirou fundo. Meu nome é Helena Ferreira. Sou mecânica. E durante muito tempo achei que isso era problema. Silêncio atento. Achei que precisava ser melhor que todo mundo para ser levada a sério. Que nunca ia ser suficiente. Que o mundo não tinha espaço para mim. Pausou. Olhou para as meninas na primeira fileira. E eu estava errada. O mundo sempre teve espaço. Só não sabia disso. Então eu criei meu próprio espaço. E vocês podem criar o de vocês também. Aplausos, longos, calorosos. Helena falou por 40 minutos. Contou sobre erros, medos, a aposta, a vitória. Mas principalmente sobre o que veio depois. Trabalho, persistência, abrir portas. Quando terminou, uma fila se formou. Meninas querendo foto, autógrafo, perguntas. Uma delas pequena, tímida, esperou todas passarem. Helena, você ainda tem medo? Helena parou, olhou para a menina. Uns 15 anos. Todo dia. Mas você continua? Continuo. Porque o medo não some. A gente só aprende a trabalhar com ele. A menina assentiu. Sorriu. Saiu. À noite, Helena passou na oficina. Júlia ainda lá, trabalhando sozinha num Civic. Você não foi para casa? Júlia se assustou. Queria terminar isso hoje.
Helena se aproximou, olhou o trabalho. Limpo, preciso, competente. Tá bom, muito bom. Júlia sorriu. Aprendi com a melhor. Você aprendeu porque quis aprender. Eu só mostrei o caminho. Trabalharam juntas por mais 1 hora. Silêncio confortável. Som das ferramentas, do metal, do trabalho. Quando terminaram, Júlia perguntou: Você se arrepende de ter aceitado a aposta? Helena pensou. Olhou ao redor. As ferramentas, os carros, o Opala coberto. Não, mas às vezes penso como seria se não tivesse aceitado, se tivesse continuado invisível, quieta. E acho que seria mais fácil, mas também seria vazio. Júlia assentiu. Às vezes eu também tenho medo de não ser boa o suficiente, de decepcionar você. Júlia, você não vai me decepcionar, porque você trabalha, porque não desiste. Isso é o que importa. Os olhos de Júlia brilharam. Obrigada, Helena, por tudo. Júlia saiu. Helena ficou sozinha. Caminhou até o Opala. Puxou a lona. A gente não vai fazer outra corrida, né? Silêncio. Sorriu. Cobriu o carro. Não precisavam. Aquela já havia provado tudo. 2 semanas depois, convite inesperado. Evento automotivo em São Paulo. Encontro Nacional de Preparadores. Queriam que fosse palestrante. Helena hesitou. Não era seu ambiente. Ego. Gente que duvidava, mas também oportunidade. Falar direto com quem precisava ouvir. Aceitou. O evento era enorme. Pavilhão de exposições, carros preparados, motores, som alto, cheiro de combustível. Helena chegou de macacão, sem maquiagem, apenas ela. Alguns olharam, reconheceram, cochicharam. Ela ignorou. Caminhou até o palco. 3 da tarde, pavilhão cheio. Centenas de pessoas, maioria homens, alguns céticos. Helena subiu. Boa tarde, meu nome é Helena Ferreira. E sei que muitos estão aqui para ver se eu realmente sei do que estou falando. Risadas nervosas. Então vou ser direta. Não vim provar nada. Já provei. Vim falar sobre uma coisa que esse meio precisa ouvir. Competência não tem gênero. Silêncio. Falou sobre preparação técnica, documentação, segurança, ética, mas principalmente sobre respeito. Vocês podem discordar de mim. Podem achar que tive sorte, mas não podem ignorar resultado. E o resultado é: eu venci. Com competência, com trabalho, com conhecimento. Pausou, olhou para a plateia. E se vocês continuarem subestimando mulheres só porque são mulheres, vão continuar perdendo. Perdendo talentos, inovação, perdendo para quem trabalha mais e reclama menos. Aplausos, primeiro tímidos, depois crescentes. Alguns vaiaram, mas a maioria aplaudiu. Helena desceu. Não ficou para fotos, não ficou para perguntas. Saiu, entrou no carro, voltou para Sorocaba. No caminho, celular tocou. Número desconhecido. Helena, Carlinhos Turbo, estava no seu evento. Que palestra! Você mandou muito bem. Obrigada. Queria fazer uma proposta. Estou montando equipe de preparação para competições. Queria que você fosse consultora técnica, part-time, eletrônica e injeção programável. Carlinhos, eu já tenho muita coisa. Eu sei, mas pensa, seria bom para você, para mim. E seria mensagem para o meio inteiro. Mulher competente tem espaço em equipe vencedora. Me manda os detalhes, vou pensar. Fechado. Valeu, Helena. Desligou. Helena continuou dirigindo. Sol se pondo. Laranja intenso no horizonte. Pensou em tudo que mudara em 1 ano. Tudo que conquistara. Tudo que ainda poderia conquistar. E percebeu que não tinha mais medo. Tinha propósito. Mas havia uma última coisa que Helena precisava fazer. Uma coisa que deixara pendente desde o início. E chegara a hora de enfrentar. 18 meses após a corrida. Helena estava na oficina quando um Voyage parou em frente. Dela saiu uma mulher de cabelos grisalhos, uns 60 anos, sorriso tímido. Você é a Helena? Sou. A mulher estendeu a mão.
Meu nome é Vera. Vim te agradecer. Helena franziu a testa. Agradecer por quê? Vera respirou fundo. Minha filha, a Carol, tem 18 anos. Sempre quis ser mecânica. Mas o pai nunca deixou. Dizia que era coisa de homem. Ela desistiu. Ficou perdida, deprimida, até que viu sua história. A série na TV. Os olhos de Vera brilhavam. Ela veio para mim e disse: Mãe, eu vou tentar. E tentou. Se inscreveu num curso técnico. Começou semana passada. Tá feliz pela primeira vez em anos. A voz falhou. Ela limpou os olhos. Vim te agradecer, porque você deu coragem para minha filha. Isso não tem preço. Helena sentiu algo apertar na garganta. Eu não sabia. Você não precisa saber, só precisa continuar sendo quem você é. Vera abraçou Helena, apertado, depois saiu. Helena ficou parada, sozinha, processando. Quantas Carols existiam? Quantas ela poderia alcançar? Naquela noite, Helena não dormiu. Às 2 da manhã, levantou-se, pegou o caderno velho, começou a escrever. Não eram cálculos técnicos, era outra coisa, um projeto. Segunda-feira, Helena ligou para Carla. Carla, tenho uma ideia. E se criássemos um programa de mentoria? Conectar mecânicas experientes com meninas que querem aprender. Mentoria real, acompanhamento, rede de apoio, silêncio. Depois, isso é ambicioso, mas é necessário, porque não basta inspirar. Precisa dar ferramenta, dar suporte, dar caminho. Como funcionaria? Ainda não sei todos os detalhes, mas sei que dá para fazer. Com parcerias, apoio de empresas. Carla hesitou. Isso daria muito trabalho. Eu sei, mas isso importa. Importa mais que qualquer outra coisa. Deixa eu pensar. Vou conversar com algumas pessoas. 2 semanas depois, Carla retornou. Tem gente interessada. Podemos começar com um projeto piloto. 5 meninas, 5 mentoras, 6 meses. Se funcionar, expandimos. Helena sentiu esperança crescer. Quando começamos, você me diz, agora. O projeto foi batizado de Engrenagem, mentoria técnica para mulheres na mecânica automotiva. Inscrições abertas em março, 5 vagas, 200 inscritas na primeira semana. Helena leu todas. Histórias parecidas com a dela. Meninas que amavam motores, mas não tinham apoio. Escolher foi doloroso. Cada uma merecia. No final, 5 foram selecionadas. 5 mentoras se voluntariaram. Helena entre elas. O programa começou em abril. Helena recebeu Camila. 19 anos. Olhos grandes, assustados, determinados. Eu não sei nada. Ninguém nasce sabendo, mas você aprende, se quiser. Eu quero. Então vamos começar. Os primeiros dias foram difíceis. Camila errava, derrubava ferramentas, ficava frustrada, mas não desistia. Helena ensinava com paciência, corrigia sem humilhar, incentivava sem mentir. Júlia ajudava, compartilhava os erros, as dificuldades e o prazer de acertar. Aos poucos, Camila começou a entender, a sentir, a conectar teoria com prática. No 3º mês, trocou sozinha a embreagem de um Gol. Helena observou de longe. Quando terminou, Camila levantou-se, suja de graxa, suada, exausta, e sorrindo. Eu consegui. Conseguiu. Camila abraçou Helena, forte, agradecida. Helena a apertou de volta e percebeu que aquilo valia mais que qualquer corrida. Em julho, o projeto piloto foi avaliado. 5 meninas, 5 histórias de progresso. 2 haviam conseguido estágio. Uma foi aceita em curso técnico federal. Outra montava a própria oficina. E Camila prestaria vestibular para engenharia mecânica. Os resultados foram apresentados. A conclusão foi unânime: expandir. O programa seria ampliado. 20 vagas no próximo ciclo. Depois, 50. Meta: 100 mentoradas por ano em 3 anos. Helena foi convidada para coordenar. Ela hesitou, era muita responsabilidade, mas olhou para Camila, para Júlia, para todas as meninas esperando uma chance.
e aceitou. Naquela noite, Helena voltou à oficina sozinha. Última vez antes da nova fase. Caminhou até o Opala, puxou a lona, verde musgo desbotado, para-choque amassado, ainda ali, ainda inteiro. Obrigada por ter segurado. Passou a mão pelo capô frio, lembrou do dia da corrida, do medo, da dúvida, da vitória, e percebeu que aquilo tinha sido apenas o começo. O verdadeiro legado não estava na vitória, estava no que veio depois, nas Júlias, nas Camilas, nas Carols, nas Amandas, em todas as meninas que agora sabiam que era possível. Helena cobriu o carro, apagou a luz, trancou o portão. Amanhã seria o primeiro dia da nova fase e ela estava pronta. Mas antes disso, havia uma última coisa que Helena precisava fazer. Uma última conversa que mudaria tudo de vez. 2 anos após a corrida. A oficina estava cheia numa manhã de segunda. Júlia trabalhava sozinha num Civic. Camila, agora estagiária fixa, ajustava a suspensão. 2 novas aprendizes observavam, cadernos na mão. Helena revisava o cronograma, palestras, mentorias. Engrenagem, consultoria, oficina. Era muito, mas era bom. O portão se abriu. Um homem entrou, terno discreto, pasta de couro. Helena olhou, levou 1 segundo para reconhecer. Eduardo Brandão, mas diferente, mais magro, cabelo curto, sem óculos escuros, sem arrogância. Helena, posso falar com você? Ela assentiu. Caminharam até o fundo do galpão. O que houve? Eduardo respirou fundo. Vim me despedir. Vou embora de Sorocaba, mudar para Curitiba. Vendi parte da empresa. Vou começar outra coisa, mais simples. Por quê? Ele olhou para o chão. Porque eu preciso. Esses 2 anos foram difíceis. Aquela corrida mudou muita coisa. Mudou como as pessoas me veem, como eu me vejo. E eu percebi que não quero mais ser quem eu era. Helena ouviu em silêncio. Aquele dia foi a pior e a melhor coisa que me aconteceu. Pior porque me mostrou que eu era um idiota arrogante. Melhor porque me deu chance de mudar. Ele levantou o olhar. Queria agradecer, de verdade, por não ter desistido. Por ter me mostrado que competência importa mais que dinheiro. Helena assentiu. Você aprendeu. Isso é o que importa. Eduardo sorriu. Pequeno, triste. Aprendi. Mas tarde demais. Perdi amigos, contratos. Meu casamento acabou. E tá tudo bem. Eu merecia. Eduardo, você não precisa fugir. Pode reconstruir aqui. Eu sei, mas preciso de um recomeço. Preciso de um lugar onde ninguém me conheça como o cara que perdeu pro Opala. Preciso ser só Eduardo. Silêncio. Ele estendeu Obrigado, a mão. Helena, por tudo. E boa sorte com a engrenagem. Tá fazendo diferença real. Helena apertou. Boa sorte para você também. Eduardo virou-se. Parou. Olhou para trás. Helena, aquele Opala, ele ainda funciona? Ela sorriu. Funciona. Mas não corre mais. Por quê? Porque não precisa. Já provou o que precisava. Eduardo assentiu. Entendeu. Saiu. Helena ficou parada. Sentiu algo estranho. Não era pena. Não era raiva. Era compreensão. Eduardo havia sido instrumento. Apenas a pessoa certa, no momento certo, para empurrá-la ao limite. À tarde, Helena visitou a mãe. Dona Irene estava na sala, lendo, perna esticada. A cirurgia havia sido sucesso. Oi, mãe. Oi, filha. Cadê as meninas? Na oficina. Júlia está coordenando hoje. Dona Irene sorriu. Ela está crescendo. Tá. Rápido. Helena contou sobre Eduardo. Dona Irene ouviu. E você, Helena? Você tá bem? Helena pensou. Eu tô, mãe. Pela primeira vez, eu tô. Não se arrepende de nada? De algumas coisas. Mas não da aposta, não da corrida, não de ter continuado. Dona Irene sorriu, olhos marejados. Seu pai ia ter muito orgulho de você. Helena apertou a mão da mãe. Eu também tenho. De mim e de você. Abraçaram-se. Longo, apertado, silencioso.
Naquela noite, Helena voltou à oficina sozinha. Última vez. Amanhã começaria a reforma, ampliação, mais espaço para as meninas, mais equipamentos. Mas hoje era despedida. Caminhou até o Opala, puxou a lona, verde musgo desbotado, para-choque amassado, mas aos olhos dela, perfeito. Abriu o capô, o motor silencioso, limpo, cada parafuso no lugar, pronto, sempre pronto. Mas não seria usado de novo. Não precisava. Passou a mão pelo coletor, frio, inerte. Obrigada por tudo, por ter aguentado, por ter respondido, por ter me levado até aqui. Fechou o capô, cobriu o carro. Ficou ali, olhando a forma coberta. Pensou em tudo que aquele carro representava. Anos de trabalho, noites sem dormir, dúvidas, erros, acertos, medo, vitória. E percebeu que não era mais sobre o carro. Nunca foi. Era sobre ela, sobre a decisão de não desistir, sobre a coragem de aceitar o desafio, sobre a teimosia de acreditar no próprio trabalho quando ninguém mais acreditava. O Opala era apenas metal. Mas o que ele guardava dentro, preparo, método, obsessão por fazer certo, isso era dela. E isso ninguém poderia tirar. Helena sorriu, pequeno, genuíno, tranquilo. Virou-se, caminhou até a saída, apagou as luzes, parou na porta, olhou para trás. O galpão estava escuro, o Opala, invisível sob a lona. Mas ela sabia que estava lá, sempre estaria, não como lembrança, como prova. Prova de que trabalho vence arrogância, de que competência supera preconceito, de que uma mulher subestimada, sozinha, numa oficina esquecida, pode mudar tudo, não pela vitória, mas pelo que fez com ela. Helena trancou o portão. Foi para o carro, ligou o motor e foi para casa. Amanhã seria o primeiro dia da reforma, mas também seria a continuação, porque a história não terminava ali. Estava apenas começando. E dessa vez, não estava sozinha. Júlia, Camila, Amanda, Carol, Vera e todas as outras que viriam. Todas as meninas que agora sabiam que era possível. Todas as mecânicas que não precisariam mais provar o dobro. Todas as mulheres que teriam espaço, porque Helena abriu a porta e não fecharia nunca mais. Você acompanhou a história de Helena Ferreira, mecânica autodidata que venceu um McLaren milionário com um Opala 78, preparado em silêncio durante 4 anos. Mas mais do que isso, você viu como uma vitória pode se transformar em legado, como o trabalho silencioso pode virar movimento, como uma pessoa sozinha pode abrir caminho para milhares. Se essa história te tocou, se você se inspirou, se de alguma forma se viu em Helena, inscreva-se no canal, curta este vídeo e comente de onde você está assistindo. Histórias como essa precisam ser contadas. Competência precisa ser reconhecida e você pode fazer parte dessa mudança compartilhando, apoiando, acreditando, porque no final não importa de onde você vem, importa para onde você vai. E se você trabalha por isso, se você não desiste, se você confia no que construiu em silêncio, você chega lá, sempre chega.